Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo no que é a espinha dorsal de tudo que a gente vê na internet. Vamos entender o que é o tal do HTML e como ele basicamente constrói o mundo digital que a gente usa todo dia. Pois é, já pararam para pensar o que de fato segura um site? Sabe, por trás daquele design bonito, das animações, tem uma estrutura ali fundamental. E é exatamente essa estrutura que a gente vai investigar agora. Ok, então vamos lá. HTML, a sigla significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. E olha, a palavra-chave aqui é marcação. É muito importante entender isso. HTML não é uma linguagem de programação. Ele não vai criar lógicas complexas, sabe? Não é para isso. Pensa nele mais como um arquiteto. Ele organiza o conteúdo e fala para o navegador, olha, isso aqui é um título, beleza? Isso aqui é um parágrafo. Ah, e aqui vai uma imagem. Para ficar bem claro, essa analogia do esqueleto é perfeita. Se um site fosse, sei lá, um corpo humano, o HTML é o esqueleto. Ponto. Ele não decide a cor do cabelo, a roupa, nada disso. Ele só dá a estrutura, os ossos, sabe? É a base onde todo o resto vai ser construído. E tudo começa assim, com um projeto. A pessoa que está desenvolvendo escreve o código HTML, que é tipo uma planta baixa de uma casa, sabe? Aí o navegador pega essa planta e constrói. Ele lê as instruções e monta a página que a gente vê na tela. Beleza, mas como é que esse esqueleto é formado afinal? Vamos dar uma olhada nos tijolinhos básicos do HTML, as tags, os elementos e os atributos. A coisa toda se resume a esses três componentes aí. Primeiro, a gente tem a tag, que é tipo o comando que abre e fecha. Aí no meio vem o conteúdo, que é a informação de verdade, o texto, a imagem. E o pacote completo, sabe? Tag de abertura, conteúdo no meio e tag de fechamento. Isso tudo junto forma o que a gente chama de elemento. E olha só como isso funciona na prática. É um exemplo bem simples. A tag P diz, opa, começa um parágrafo aqui. Aí vem o texto, e a P com essa barrinha, ela fecha a conta, diz, acabou o parágrafo. Tudo que está ali no meio é o conteúdo. Juntou tudo, temos um elemento de parágrafo completo. É simples, mas é muito poderoso. Beleza, com essa ideia de blocos em mente, vamos ver como os diferentes elementos vão construindo as partes que a gente de fato enxerga numa página. Vamos começar pelos títulos. Para isso, a gente usa as tags de cabeçalho. Elas vão de H1 até H6. Pensa assim, o H1 é o chefão, o título principal da página. Depois a importância vai diminuindo, H2, H3 até o H6. Isso cria uma hierarquia, uma organização do conteúdo, que é super importante tanto para quem está lendo quanto para os mecanismos de busca entenderem do que a página se trata. Já para os textos corridos, o mais comum é o elemento de parágrafo, que a gente já viu, com a tag P. Cada bloco de texto vai dentro de um par desses, o que deixa a leitura bem mais organizada, bem mais limpa. E os links, a gente pode dizer que são a alma da web, né? Eles são feitos com a tag A, só que uma tag A sozinha não faz nada. Ela precisa de um detalhe a mais. Para onde esse link vai levar? É aí que entra o tal do atributo href. É ele que diz o destino. Sem o href, o link é só um texto, não vai para lugar nenhum. A lógica é a mesma para imagens. A gente usa a tag MG. E, de novo, ela precisa de um atributo essencial, o src, que vem de source, ou fonte em inglês. É o src que diz para o navegador onde está o arquivo da imagem que ele precisa mostrar. Bom, mas o HTML não parou no tempo, né? Ele evoluiu bastante. E agora a gente vai falar de uma das mudanças mais importantes dos últimos anos, a chegada do HTML semântico. A ideia aqui foi adicionar significado à estrutura. Antigamente, antes do HTML5, era uma loucura. O pessoal usava uma tag genérica, a div, para basicamente tudo. Aí, para organizar, davam nomes para elas, tipo class igual header. Pra gente que tá lendo, beleza, dá para entender. Mas para uma máquina, um robô de busca, um leitor de tela, a palavra div não significa nada. Aí veio o HTML5 e resolveu isso, criando tags semânticas como a tag header. Agora, o próprio nome da tag já diz o que ela é. Então surgiram tags como main, para dizer esse é o conteúdo principal, footer, para o rodapé, article, para um post de blog, por exemplo. E isso não é só para deixar o código mais bonito, não. Isso permite que os buscadores e as tecnologias de acessibilidade, como os leitores de tela, entendam de verdade a estrutura da página. Eles sabem o que é mais importante, o que é navegação, o que é rodapé. Olha, essa citação da MDN WebDocs resume tudo de forma perfeita. O ponto principal aqui é a clareza. O código fica mais fácil de ler e, no fim das contas, a web fica mais acessível e mais inteligente.
Então, a gente já entendeu que o HTML é o esqueleto, mas um esqueleto sozinho não faz muita coisa, né? Ele precisa de uns parceiros para criar um site moderno, funcional, bonito. E aqui entram os parceiros, a famosa trindade da web. Se o HTML é o esqueleto, a estrutura, o CSS é a pele, as roupas. É ele que cuida de toda a parte visual, as cores, as fontes, o layout, tudo. E o JavaScript? Bom, o JavaScript é o cérebro. Ele que traz a funcionalidade, a interatividade, a lógica por trás de tudo. Resumindo, é um trabalho em equipe. O HTML faz o que ele faz de melhor, estrutura. Quer deixar bonito? Chama o CSS. Precisa de uma interação complexa, tipo um pop-up, um menu que abre e fecha? Aí é trabalho para o JavaScript. Ok, para a gente ir fechando a nossa análise, vamos fazer um balanço geral do HTML e ver qual é a melhor forma de usar essa ferramenta. Vamos lá, prós e contras. Do lado bom, o HTML é super fácil de aprender, roda em qualquer navegador, é de código aberto, são muitas vantagens. Já a principal limitação, como a gente já falou, é que ele é focado em páginas estáticas. Ele não tem lógica, não toma decisões sozinho. Para isso, ele precisa chamar os amigos, CSS e JavaScript. E se tem uma coisa para guardar de tudo isso é o seguinte, usar HTML semântico hoje em dia não é só um detalhe técnico, é uma prática que melhora a vida de todo mundo. Ajuda na acessibilidade, dá uma força para os mecanismos de busca e deixa o código muito mais fácil de entender. No fim, é sobre construir uma web melhor para todas as pessoas. Então é isso. O HTML é a base, o esqueleto que agora a gente consegue enxergar por trás das páginas. E isso, claro, nos leva a uma pergunta ainda maior. Que outras estruturas invisíveis, como o próprio CSS e o JavaScript, estão ali trabalhando quietinhas nos bastidores para moldar esse mundo digital que a gente vive? Fica aí a reflexão.